Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa terceira aula. Então vamos lá, vamos aí para o exercício anterior, onde no exercício anterior que a gente estava vendo sobre ordem de grandeza, mas que eu tinha misturado aí, né? Envolvendo velocidade, envolvendo unidades de medida, tá certo? Então essa questão não foi diferente e diga-se de passagem uma questão muito boa. Aqui diz o seguinte, ó, a luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. Ou seja, o Sol, como uma lâmpada, né, que nós temos em casa, ela emite a luz. E aí essa luz ela tem que percorrer uma distância até que chegue onde nós estamos, até que a nossa percepção. Então, para que a luz do Sol chegue até a Terra, como a distância é uma distância muito grande, gasta 8 minutos para sair de lá para cá. Então, se por acaso, de repente, o Sol, ou uma estrela qualquer, se ela explode, vamos supor que o Sol explodisse, a gente não iria conseguir ver em tempo real. A gente continuaria vendo o Sol do jeito como ele é. Depois de 8 minutos é que a gente iria conseguir ver essa explosão devido à distância que é muito grande. Tá certo? Ok? Então, gasta-se 8 minutos para que chegue até a Terra. Aí pede a ordem de grandeza da distância entre esses dois astros celestes em quilômetros é. Aí está pedindo a distância da Terra para o Sol. Então, o que é que a gente vai fazer para determinar a distância? Para determinar a distância de qualquer objeto, a gente deve estar aí multiplicando a velocidade pelo tempo. E é o que foi dado aqui. Ó. Foi dada a velocidade, foi dado o tempo. O que a gente vai fazer é multiplicar os dois. Ok? Então, a gente vai multiplicar. Por que vai multiplicar? De repente vem essa dúvida. Né? Por que vai multiplicar? Porque quando a gente estuda velocidade, a gente viu isso no primeiro ano, a fórmula de velocidade é ΔS, tá certo? Sobre ΔT, que é o tempo. Como nesse enunciado aí a gente tem a velocidade e tem o tempo, aqui embaixo desse V aqui, a gente considera como se aqui tivesse 1. Então, na hora de resolver isso aqui, não vai fazer meio pelos extremos? Então, ΔS, que é o deslocamento, ΔS vezes 1 é ΔS, é o deslocamento. E velocidade vezes tempo, tá vendo? Por isso que quando a gente for fazer esse cálculo, a gente vai multiplicar a velocidade pelo tempo e vai achar o deslocamento. Só que tem um problema aqui. Veja que na velocidade da luz, ela é dada em quilômetros por segundo. Então, o tempo tem que estar em segundos e o tempo aqui está em minutos. Na hora que a gente for multiplicar a velocidade pelo tempo, vê o que foi que eu fiz aqui. 480. Espera aí, professor. Por que 480? 480, eu vou justificar o porquê disso, é porque a gente tem que pegar esses 8 minutos e converter eles em segundos. Como é que faz essa conversão de 8 minutos em segundos? A gente precisa lembrar que 1 minuto, bom é usando esse mouse para escrever, mas tudo bem. 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? Esse meu S ficou uma coisa extraordinária, né? Mas vamos lá. Faça de conta que isso é um S, viu? 1 minuto equivale a 60 segundos. 8 minutos, para transformar em segundos, é só você multiplicar. Porque se 1 minuto é 60, 2 é 120, 3 é 180. Se você tem aí 8 minutos, é só multiplicar 8 por 60. Onde 8 vezes 0 é 0
E 8 vezes 6 é 48. Então, nós temos aí 480. Por isso que 1 minuto em segundos equivale aí a 480, tá certo? Então, transformamos 8 minutos, desculpe, corresponde a 480 segundos, ok? E aí, como eu tinha falado para vocês, é multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, multiplica. Só que como é que a gente vai multiplicar isso aqui? Multiplica apenas o 3. 3 vezes 480 vai ficar 1440. E o 10 e o 5 a gente repete, tá certo? Aí agora a gente vai pegar isso aqui e vai transformar ele em notação científica. Professor, mas não já está em notação científica? Não. Para ficar em notação científica, a vírgula tem que estar aqui, ó. 1, vírgula e o resto. E do jeito como a gente está vendo aqui, a vírgula está no final. Ok? Então a gente precisa pegar essa vírgula e movimentar ela. Uma casa, 2 casas, 3 casas. A gente vai movimentar 3 casas para a esquerda. Movimentando 3 casas para a esquerda, o expoente aumenta. Então, 5 aqui mais 3, 8. Tá certo? Então, a distância da Terra até o Sol é de 1,44 vezes 10 elevado à oitava. Detalhe, o zero que está aqui, como está na parte decimal, você coloca se quiser. Se não quiser, não tem problema, tá bom? E aí agora a gente determina a ordem de grandeza, porque o enunciado disse, a ordem de grandeza, não é a notação científica. Aí qual é a regra de ordem de grandeza? Se esse número for menor que 5,5, repete o 10 e repete o expoente. Como ele é menor que 5,5, repete o 10 e o expoente, e isso aqui é o nosso resultado. Isso aqui é a ordem de grandeza. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? Beleza? Espero que quem estava com dúvida aí, de repente, com essa explicação, tenha compreendido aí o estilo da questão, tá bom? Segunda questão. As ondas do sonar de um navio gastam 6 segundos para detectar um obstáculo. Sabendo que a velocidade do som na água é de aproximadamente 1.400 metros por segundo, determine a ordem de grandeza da distância do navio ao obstáculo. Bom, se você não fez o primeiro, que está trabalhando com velocidade, com tempo, e está pedindo para a gente determinar a distância, você também não vai ter feito o segundo, né? É uma questão de coerência, né? A gente já sabe que para determinar a distância a gente vai multiplicar a velocidade pelo tempo. Só pode multiplicar se as unidades de medidas forem iguais. Como a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo, está tudo beleza, né? Só que não, porque quando diz as ondas de um sonar, do sonar de um navio. Ou seja, o que é esse sonar? Eu vou explicar para vocês agora, tá certo? Quando um navio, um morcego, quando ele quer reconhecer o que está em sua volta, ele emite ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas vagam, seja no ar, seja na água, elas vão, elas batem nos obstáculos e voltam. E aí o navio, o morcego, ele capta novamente essas ondas. Então, dependendo do tempo desse deslocamento, ele entende se tem obstáculos próximos ou obstáculos distantes dele. Então, nessa GIF que eu coloquei aqui para vocês, eu quero que vocês percebam, veja, que as ondas que saem do navio, elas vão e voltam, vão e voltam, porque elas têm que ir, bater no obstáculo, voltar para aquele equipamento receber as ondas e identificar se tem obstáculos em volta. Então, quando diz que as ondas do sonar de um navio gastam 6 segundos para detectar um obstáculo, ou seja, por que gasta 6 segundos? Porque leva 3 segundos para ir e 3 segundos para voltar. Então, na hora de fazer o cálculo, não é 6 segundos que a gente vai usar. A gente vai usar sempre metade, tá certo? Toda vez que tiver questão referente a sonar, a propagação de ondas,
seja um animal, seja de um aparelho de construção humana, esse tempo aqui tem que ter cuidado, porque se ele é o tempo para detectar um obstáculo, então a metade é para ir e a metade é para vir. E a pergunta diz o seguinte: determine a ordem de grandeza da distância do navio ao obstáculo. A gente só quer saber a distância. Então são 3 segundos, tá certo? Não 6 segundos, tá bom? Então a gente vai pegar a velocidade, 1.400, e multiplicar pelo tempo, que é 3. Multiplicando isso, vai dar 4.200. Aí a gente pega esse 4.200, transforma em notação científica, pega a vírgula que está aqui no final, move até o 4,2, contando aqui, ó, 1, 2, 3. Então foram 3 casas para a esquerda, o expoente vai ser 3 positivo, ok? E aí agora a gente determina a ordem de grandeza, tá? Que é o 10, e como esse número aqui é menor que 5,5, é 10 a terceira, por isso que é letra A, ok? Tá certo? Então, espero que vocês aí, com essas 2 correções aí, consigam ter sanado as dúvidas de vocês. E o terceiro, os números decimais para converter em ordem em notação científica, consequentemente determinar a ordem de grandeza. Então aqui é só contar até chegar aqui entre o 4 e o 5, tá certo? Lembrando que como a gente está começando com 0, nesse caso o expoente do 10 vai ser negativo. Então contando daqui até chegar aqui, ó, foram 9 casas, por isso que é menos 9. E aí a ordem de grandeza, como esse número aqui é menor que 5,5, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 9. Isso a letra A. Letra B, a vírgula está no final, está à direita. Nesse caso, o expoente vai ser positivo. Movimentamos ali até o 6 e o 2, tá certo? Vai ficar 10 elevado a 6. Né? Se a gente for contar aqui, vai dar 6 movimentos. E como esse número aqui é maior que 5,5, tem que somar uma unidade aqui no expoente. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a sétima, porque o coeficiente é maior que 5,5, ok? E a letra C, novamente está começando com 0, então nós vamos ter aí um expoente negativo, tá bom? O expoente vai ser menos 12, tá bom? 2,1 vezes 10 elevado a menos 12. Lembre-se que do lado esquerdo da vírgula deve ficar um número, um algarismo diferente de 0, tá certo? Por isso que a vírgula ficou aqui entre 2 e 1. Tá? A ordem de grandeza, a gente vai repetir o 10 elevado a menos 12, porque esse número aqui é menor que 5,5. E aí, gente, com isso a gente fez a correção do exercício, tá certo? Gente, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Um forte abraço e até mais.